Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? A gente está com essa live de hoje, que tem a proposta de apresentar a residência em saúde, né? Nossa proposta de curso de residência em saúde. E aí, essa live, ela tem a proposta de apresentar um pouquinho, explicar o que é essa residência em saúde, que tipo de curso é esse, e depois a gente fazer algumas questões que foram escolhidas da última prova de residência aqui de Pernambuco, para que a gente possa, vocês conhecerem como é que cai o assunto, como eu falo do assunto, o que é importante, para vocês me conhecerem também como professora e conhecimento em relação ao tema, né? Só para me apresentar, meu nome é Rafaela, eu sou biomédica de formação. Assim que me formei na Federal, em 2011, fiz uma mestrado em biotecnologia, uma parte em São Paulo, em Campinas. Voltei para Recife, quando voltei para Recife, mudei de área, escolhi mudar de área. Foi quando entrei na saúde coletiva, na saúde pública. Fiz minha residência em saúde coletiva pela Fiocruz, que também fica na Federal, né? Em 2015, comecei a residência. Logo quando eu comecei a residência também, eu comecei a ter a oportunidade de trabalho na área de saúde pública, saúde coletiva. Eu fiquei 5 anos como superintendente de regulação assistencial na Secretaria de Saúde Paulista. Depois fiquei um tempo na regulação assistencial do governo do estado. E também durante esse período eu comecei a ministrar aulas, né? Curso técnico, pós-graduação, universidade, dar palestra sobre saúde coletiva e saúde pública. Foi realmente onde eu me achei. Hoje, eu estou como concursada sanitarista da Universidade Federal. Sou professora também da Uninassal, coordenadora de pós-graduação na FNH e professora também. E, além disso, faço doutorado em Gestão e Economia da Saúde. E, para a gente começar, né, eu queria falar um pouquinho o que é essa residência, porque a gente pensou em fazer um curso de preparatório de residência em saúde. A residência, ela foi criada, tá, na década de 70, a residência em saúde foi criada na década de 70. Primeiramente, ela começou com a residência médica, dos profissionais médicos, e na década de 70, a ditadura estava começando, a ditadura militar estava começando a cair, ia chegar o ápice do movimento da reforma sanitária brasileira, e ia depois ter o SUS, em 1988. Então, começou com os médicos, tá, inicialmente na década de 70, mas quando foi, depois que o SUS veio e começou a se estruturar, que está na Constituição, que é competência do SUS, a formação de recursos humanos na saúde, essa residência ela se expandiu para uma residência multiprofissional. Em 2005, tem uma lei que institui a residência multiprofissional em saúde, que aí as várias áreas de saúde, enfermagem, nutrição, educação física, biomedicina, farmácia, elas têm espaços de fazer residências multiprofissionais, tá? Seja ela no perfil hospitalar, seja ela no perfil de saúde coletiva, tá? E essa residência, ela é muito desejada por muitos profissionais de saúde, porque ela é considerada, né, a principal estratégia de educação permanente do SUS, tá? E como a principal estratégia de educação permanente do SUS, ela também é considerada a formação padrão ouro, certo? Por que a gente diz que ela é uma formação padrão ouro? Primeiro, que ela é uma modalidade de pós-graduação, lato sensu, tá? Não conta como estricto sensu, que é mestrado e doutorado, mas conta como uma pós-graduação. Só que, diferentemente das outras pós-graduações, que tem 360 horas no mínimo, né? A residência, ela tem 5.760 horas. Ou seja, a gente paga normalmente, durante 2 anos, 60 horas semanais para bater essas 5.760 horas. E é uma formação de educação em saúde e de recursos humanos. Só que o principal dela, que faz esse negócio do padrão ouro, dela ser um padrão ouro, é que essa formação de 5.760 horas, ela também é no serviço. Então, quem é residente tem essa característica de ter aulas teóricas, a gente tem disciplinas teóricas durante esses 2 anos, porém, tem que fazer TCC também, o TCR, porém, a gente também tem uma maior parte dessa carga horária, de 5.760, dentro do serviço. Então, a gente vivencia o serviço. Então, isso faz a gente ter uma formação que a gente diz que é a formação padrão ouro, tá? Só que essas 60 horas semanais, elas não são de graça.
a gente recebe uma bolsa para estudar. E essa bolsa, ela não é barata. A gente recebe uma bolsa, diga a gente, porque eu fui residente também, né? A gente recebe uma bolsa que era de 3 mil e pouco, mas do ano passado, do final do ano passado para cá, foi incorporada o valor da bonificação do que os residentes estavam ganhando no período da pandemia. E essa bonificação foi incorporada ao valor da bolsa e agora todo mundo recebe esse valor, seja médico, seja outras profissões de nível superior de saúde, que é de R$ 4.106,09. Tem os descontos, deve receber em torno de R$ 3.800 por aí, mas ainda assim é um valor líquido financeiro que está muito acima de vários salários de vários profissionais de saúde. Muitas vezes dele concursado, um analista em saúde concursado do Estado, 40 horas semanais, ganha 1.700. Então, assim, é um valor muito grande que não sai barato para o SUS, porque é pago pelo SUS, e também não sai barato para a gente, que é o residente, que a gente tem que dar 60 horas semanais. É uma carga horária altíssima, né? E aí, quando você quer fazer a residência, quando você quer se tornar residente, você pode fazer essa residência em 3 perfis. Na verdade, não são 3, né? São 5, 6 perfis. Por quê? Primeiro, você pode fazer o perfil hospitalar, que é aquela residência que você tem residência em UTI, residência em urgência e emergência, residência em obstetrícia. São residências mais específicas que realmente o perfil ele é hospitalar, tá? Você pode fazer uma residência em atenção básica e redes de atenção, que aí tem esse perfil mais multiprofissional, até porque a atenção primária e a atenção básica, ela é multiprofissional. E aí, normalmente, tem enfermagem, tantas vagas para residência de atenção básica. Nutrição, farmácia, vai fazendo essa distribuição. Fisioterapia. Também tem um perfil de vagas de residência multiprofissional para saúde coletiva, tá? Tem saúde coletiva e saúde coletiva ampla concorrência. A saúde coletiva normal é aquela que a distribuição é por vaga. Enfermeiro tem que ser 2, nutricionista tem que ser 2, e fisioterapeuta tem que ser 2. Quando eu falo saúde coletiva ampla concorrência, eu coloco lá 27 vagas. E essas 27 vagas vai ser para todo mundo concorrer. Não obrigatoriamente vai ter enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico na turma. Vai ser quem for as maiores notas, que são as mais desejadas, que é a residência da Fiocruz e a residência da UPE. Tá? Quem tem esse perfil mais acadêmico, de pesquisa, deseja muito a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Que agora é Instituto Oswaldo Magalhães. E também tem a residência de saúde coletiva, regionalização em saúde, que é aquela residência que ela distribui, ela foca em redes, regiões, né? E ela distribui vagas de residência em todas as regiões de saúde do governo do estado de Pernambuco, que são 12. Então, eu tenho vagas para residentes em todas as regionais, que podem ser das mais diversas especialidades de saúde, né? Profissionais de saúde. E essa seleção, ela ocorre todos os anos. Normalmente, o edital sai em outubro, novembro, e a prova ocorre em dezembro, janeiro, tá? Todos os residentes a seleção precisa acabar antes de março, porque todos os residentes entram no novo ciclo no dia 1º de março, certo? E aí, a prova se constitui de prova escrita, marca X, tá? Em torno de, deixa eu só confirmar aqui, 50 questões de marca X, que vai abordar os mais diversos conhecimentos. Como a gente está focando em saúde coletiva, a residência multiprofissional em saúde coletiva, ele vai abordar conhecimentos de políticas do SUS, de programas do SUS, de vigilância e epidemiologia. Não é um, como é que eu posso dizer? Não é um conteúdo programático leve, não. Tem que estudar bastante. Por isso que a gente começa logo a estudar. Não espera chegar perto da prova, tá? E essa prova escrita, junto a ela, vai ser somada a nota da análise curricular, que é o que você construiu durante sua graduação, entre se você participou de projetos de extensão, se você participou de trabalhos, apresentando trabalhos em congressos, ele tem essa análise curricular também. Então, junta em torno de 80% da prova escrita com 20% da análise curricular e dá a nota final. E aí os residentes, eles iniciam sua jornada, normalmente a grande maioria das residências são de 2 anos, mas algumas residências médicas chegam a ser de 3 anos, certo? E uma novidade que chegou em 2020 é que foi criado o ENARE, que é tipo o Enem. O ENARE é o Exame Nacional de Residência.
em saúde, que é tipo o Enem mesmo. Então, assim, é um exame comum para o país inteiro, que ele é aplicado pela EBSER, fica sob a EBSER essa responsabilidade, tá? E aí ele faz um exame comum, as residências precisam, as COREMUs, né, que são as comissões da residência de multiprofissionais, precisam aderir ao ENARE, e aí você faz a prova comum a todo mundo no Brasil, essa prova vai lhe dar uma nota, e aí com essa nota, é feito SISU, com essa nota você vai ver se cabe por a residência que você quer e aonde você quer, aonde vai caber. Pode ser que caiba em Pernambuco, pode ser que não caiba. Só que aí as COREMUs, né, as residências, elas precisam ir aderindo ao ENARE, como foi com o Enem no começo também. Hoje todo mundo praticamente aceita Enem, inclusive as universidades federais. Isso foi em 2020. O ano passado foi o segundo ano, né, dessa questão do exame nacional, e tem uma prova também um pouco mais elaborada do que a prova daqui de Pernambuco, por exemplo, porque aqui em Pernambuco quem faz a prova é o PNET, tá? E aí a residência era mais ou menos isso. É um processo longo que precisa de muito estudo, muita disciplina. Eu tive que ter muita disciplina e estudo na época que eu fazia, porque eu não tinha nada de conhecimento sobre saúde pública e saúde coletiva, por isso que eu precisei estudar bastante, ter um curso de referência para mim também, e percebi o quanto é importante se ter uma mentoria, né? Um direcionamento de como estudar e o que estudar. Por isso nós estamos fazendo essa proposta desse curso de preparatória para residência multiprofissional em saúde coletiva, tá? E nessa proposta do curso, a gente teria 2 encontros semanais, certo? E desses 2 encontros semanais, um encontro seria de aula teórica comigo, e o outro encontro seria de questões relacionadas ao tema da semana, com um ex-residente e aluno meu, orientando meu, certo? Com a minha supervisão, claro. E aí esse curso ele vai se pautar em 3 módulos. Um módulo que a gente vai discutir políticas e histórias, um módulo de história do SUS, um módulo que a gente vai discutir programas, os principais programas, e um módulo que a gente vai discutir vigilância e epidemiologia. Tá? Então, como eu já disse no começo, não é uma prova de conteúdo programático fácil, não. É um conteúdo programático denso. Então, se a gente começar já agora em abril, março, tá ótimo, porque você estuda todo o conteúdo, consegue fazer revisão e ainda assim o conteúdo ficando fresco na sua mente, porque sempre fazendo questões e questões mais questões. Por isso que a gente traz esse diferencial de não só ter a aula teórica ou uma ficha de questões. Vocês responderem as questões com uma pessoa que tem conhecimento de saúde coletiva e questões direcionadas sobre aquele tema. De provas de residência, lógico, né? Não só daqui de Pernambuco, mas de residências de outros lugares, de outros estados do Brasil também, porque a gente vai diversificando esse assunto, tá? Então, o que eu tinha para falar sobre a residência era basicamente isso. E aí, para vocês me conhecerem, para quem não foi meu aluno ainda na pós ou em algum lugar e tal, eu trouxe essa proposta de, além de falar, né, sobre o que é a residência e tal, eu separei algumas questões da prova do ano passado, da residência multiprofissional em saúde coletiva, ampla concorrência, né, que foi a residência que eu fiz também, eu fiz na Fiocruz, e escolhi algumas questões específicas que vão tratar de alguns temas específicos, que são temas importantes, um dos mais importantes, além de vocês também conhecerem como, né, é cobrado na prova. Então, eu vou espelhar aqui o PowerPoint, que eu já vou descer separadinho, para ficar melhor. E aí, né, a primeira questão que eu escolhi, que inclusive é a primeira questão da prova, tá, é uma questão que ela traz a questão da reforma sanitária brasileira. E quando você traz o tema da reforma sanitária brasileira, ou o movimento da reforma sanitária brasileira, a gente tem que falar de história, que inclusive é a parte mais gostosa que eu acho de estudar a SUS, é a parte de história das políticas públicas de saúde no Brasil. Porque quando eu falo de história das políticas públicas de saúde no Brasil, eu vou entender como era antes do SUS a saúde pública no Brasil, ou a oferta de ações e serviços de saúde no Brasil, e como ficou depois do SUS. E por que foi preciso ter um SUS
qual é o diferencial que o SUS traz e por que é tão importante esse SUS para a gente, no contexto de hoje. Então, essa questão, ela dá para trabalhar tudo isso, mas ela focou especificamente na reforma sanitária brasileira, que aconteceu lá no finalzinho da década de 70, começo dos anos 80, na década de 70, porque estava terminando a ditadura militar. E quando eu falo de história das políticas públicas do Brasil, uma coisa que vocês vão estudar bastante, e vão precisar estudar, é dividir essa história das políticas em períodos. Então, vocês vão ter que entender, em cada período desse, características econômicas, características sociais e características epidemiológicas. Por quê? Se eu estou num período da história do Brasil, que eu tenho muitas doenças infecto-contagiosas e parasitárias, a maioria das minhas ações vão ser ações pontuais para cortar esse processo de transmissão da doença. Se eu estou no período da história do Brasil, que eu começo a entender que existem doenças que não são infecto-parasitárias, como diabetes, hipertensão, doenças relacionadas ao trabalho, que eu começo a entender que é o que o movimento traz, que a saúde é uma determinação social, eu tenho que pensar uma oferta de ações de serviços de saúde que pense em promoção, prevenção, proteção, recuperação. Eu penso uma coisa muito mais complexa, porque saúde é complexo. Então, quando vocês vão estudar esses períodos de história, vocês precisam entender que tem que entender as características sociais, econômicas e epidemiológicas. E esses períodos se dividem em período colonial, Brasil colônia, Brasil império, Brasil República Velha, Brasil era Vargas, Brasil ditadura militar ou período do autoritarismo, Brasil Nova República e Brasil pós-constituinte. Então, a gente basicamente divide em 7 períodos. Veja que já é um assunto denso, né? E aí, no meio desse período aí, no fim da ditadura militar e no período de Nova República, a gente tem um movimento da Reforma Sanitária brasileiro, que era um movimento que foi muito, muito, muito importante, porque ele discutiu como é que o Brasil queria saúde depois da ditadura, que era um momento de ressurgimento dessa questão do nacionalismo. A gente ia ter uma nova Constituição. O Brasil estava se reestruturando pós-ditadura. Então, esse movimento da reforma sanitária, ele previa mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Ele entendia que saúde é um direito, uma vez que eu entendo direitos de cidadania, direitos fundamentais, então saúde é um direito, tá? Um direito fundamental. Nesse movimento, eles fizeram uma conferência chamada 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, em Brasília. 5.000 pessoas lá em Brasília discutindo o que é que eles queriam como saúde e essas mudanças e transformações na saúde no Brasil. Tá? E nessa conferência foi produzido um documento, Saúde e Democracia, e esse documento serviu como base para a nova Constituição, colocar lá do artigo 196 ao 200, saúde, que é o SUS. E depois o SUS foi se estruturando com normas operacionais, normas assistenciais, legislações, como leis orgânicas, 8080, 8142, e vários decretos e portarias, que a gente também estuda para a residência. Tá? E aí, essa questão, ela fala disso. Ao trabalharmos o tema da reforma sanitária brasileira, um dos debates é relacionado à atuação do corpo profissional, gestores e trabalhadores, frente à defesa do SUS e dos princípios da reforma sanitária brasileira, que é isso que saúde como um direito, um melhor financiamento, um sistema único universal, tá? Acerca disso, Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, pensador da reforma sanitária, faz a seguinte análise: o processo de trabalho não é apenas dispêndio mecânico de forças, é a forma mais especialmente humana de sociabilidade, de gênese histórica. Em cada grande tecnologia estão contidas, assim, ao mesmo tempo, todas as determinações do passado que nela desembocam e toda a construção viva do futuro, a ideia de determinação social em saúde, determinantes sociais. Considerando as lutas da reforma sanitária e o conteúdo explanado, é correto afirmar que a atuação profissional, ele está focando especificamente na atuação profissional, deve resgatar o elitismo do SUS? Não. A gente não vai trabalhar, o SUS não trabalha com elitismo. Ninguém é diferente de ninguém no SUS, a não ser de acordo com as suas necessidades de saúde, que é quando a gente trabalha a equidade. O oligarquismo da rede de atenção, também não, a gente trabalha a democratização.
A desconstitucionalização da saúde como direito também não, tá? Eles previam que saúde como direito estivesse na Constituição, e está, que é o artigo 196. Letra E também, né? Hegemonia do serviço privado, não. O SUS é um serviço público e a gente prevê que o SUS seja hegemônico, né? Infelizmente, ele tem um grande concorrente, que é o setor privado, mas ele deveria ser o hegemônico. E a resposta correta seria a letra D, que a gente prevê uma democratização da saúde, tanto que o documento da reforma sanitária, né? Saúde e democracia. E lá o tema da conferência, da 8ª, democracia, saúde e democracia. Certo? Então, a resposta dessa questão seria a letra D. Certo? Outra questão que eu escolhi, só um tema já se fala muito. Outra questão que eu escolhi foi a questão 4, porque ela fala do princípio do SUS. E quando ela fala dos princípios do SUS, a gente começa a entrar nas legislações. Tá? Porque existem legislações básicas, né? Primeiro, a Constituição Federal, de 88, artigo 96 ao 200, na verdade, artigo 194 ao 200. Tem também as leis orgânicas, que é 8080 e 8142, ambas de 1990, a Constituição é de 88, tá? E nessas leis orgânicas, que elas são o coração do sistema, a gente discute como o sistema vai se constituir, né, com os princípios, diretrizes, que é a lei 8080, com o que ele tem que ofertar, assistência farmacêutica, assistência para pré-parto, parto, pós-parto, serviços privados também, ele prevê. E a Lei 8142, de 1990, ela trabalha a ideia do controle social. Quais as instâncias vão ser instâncias para se fazer controle social no SUS? Que é as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Então, essas legislações são as básicas. Constituição de 88, artigo 94 ao 200, Lei 8080 e Lei 8142, ambas de 90. A 8080, ela é a mais importante de todas, tá? E ela lá, no seu artigo 7º, ela traz os princípios do SUS, certo? Que não só são 3, não, tá? Que a gente acha que o princípio do SUS é universalidade, integralidade e equidade. Não. Esses são princípios doutrinários que a gente subentende pelo texto da Constituição e das leis orgânicas. Mas os princípios do SUS são os artigos, são o artigo 7 da Lei 8080. Tá? Dentre esses princípios, existem vários, certo? Como preservação da autonomia das pessoas, direito à informação, descentralização dos serviços, regionalização, são princípios do SUS. Porém, a questão especificamente está citando um princípio, tá? Lembre-se, o princípio do SUS não é só universalidade, integralidade e equidade. O princípio do SUS é artigo 7 da Lei 8080, certo? Aí essa questão ela fala especificamente de um. Em junho de 2019, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que é o CONAS, Secretários Estaduais de Saúde, lançou uma nota com a seguinte publicação: a atenção primária é capaz de resolver 85% das demandas de saúde, reservado aos demais níveis os outros 15%. Consoante a Lei 8080 de 90, assinale a alternativa que apresenta o princípio do SUS, que vela pela eficácia exposta no excerto acima. Ele está dizendo que a atenção primária é capaz de resolver 85% das demandas de saúde. Quando eu digo que ela é capaz de resolver, ela tem capacidade de resolução, ela é resolutiva. Então, ela está falando do princípio da resolutividade do SUS, que fica a sua maior parte na atenção primária e a outra parte tem que ficar nos demais níveis de atenção, que é a média complexidade e a alta complexidade. Então, a resposta seria a letra C, que é a capacidade de resolução de serviços em todos os níveis de assistência, que está lá no artigo 7 da Lei 8080. O aluno que fica só pensando que o princípio do SUS é universalidade, integralidade e equidade, não ia saber essa questão, certo? Então, a Lei 8080 é uma lei muito importante, de longe a mais importante. E tanto a 8080 como a 18142, nas minhas aulas eu trabalho artigo por artigo, explicando artigo por artigo, trazendo exemplos das minhas vivências na gestão da saúde do SUS, seja no estado, seja no município, colocando dentro de cada artigo, porque é preciso entender o que o artigo está dizendo, porque você não vai conseguir decorar.
tá? Impossível decorar. Eu sei algumas coisas decoradas porque eu falo muito sobre isso, mas é impossível você decorar. E são várias leis, várias portarias. Então, se você não entender ou fazer ou relacionar com a prática, fica muito mais difícil. Então, nas aulas, eu não, eu sempre trabalho artigo por artigo, tá? Exceto que seja uma aula que não seja de nível de concurso. Outra questão que eu escolhi para falar foi a questão 7 da prova do ano passado. Por quê? Ela traz outra legislação que cai muito em prova e que seria também uma legislação básica para quem estuda SUS ou saúde pública. Que é o decreto 7508 de 2011, tá? Esse decreto, veja, 2011, né? As leis orgânicas são de 1990, ele veio 11 anos depois. Porém, ele é muito importante, porque ele é o decreto que ele regulamenta a Lei 8080. O que está escrito na Constituição tem que virar lei. Então, o que está escrito lá no artigo 96200 virou lei. 8880, 8142. E essa lei precisa ser regulamentada. É um decreto. O decreto 7508, ele regulamenta, tá, a lei 8080, certo? E ele é muito importante, ele é bem difícil de estudar, porque ele traz diversos conceitos, tá? Ele amarra conceitos. Então, aí ele traz conceitos de o que é uma região de saúde, aí trabalha a regionalização. Ele traz conceito do que são portas de entrada no SUS, atenção básica, urgência e emergência, serviços de saúde mental e serviços especiais de acesso aberto, são portas de entrada no SUS. Ele traz a ideia de comissões intergestores, que são espaços de pactuação e consenso e decisão do SUS, é uma instância colegiada. Ele traz o conceito de mapa da saúde, ele traz o conceito de redes de atenção à saúde, que também é uma coisa que cai muito em prova. Ele traz o conceito de serviços especiais de acesso aberto, que é uma das portas de entrada do SUS. E ele traz o conceito de protocolo clínico e diretriz terapêutica, que é um documento que o SUS tem, tá? Que ele tem lá o RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos e de Serviços. Então, ele tem um protocolo clínico de diretriz terapêutica, como você acessar tal procedimento ou tal medicamento, para que ele serve, como usar. Eu tenho uma doença específica, aí eu vou me dizer o que é essa doença, como você pode diagnosticá-la, que tipo de medicamentos o SUS oferece para essa doença, como usar esses medicamentos, como fazer controle, avaliação e prognóstico, tá? O protocolo clínico de diretriz terapêutica, ele está aí para isso, certo? Então, ele é um decreto que não é tão denso, não é tão extenso como a Lei 8080, mas ele é denso, na verdade, porque ele fala, né, e traz conceitos e vários conceitos. E ele traz o conceito que também o último conceito, que é a resposta da questão. Conforme o decreto 7508 de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será afirmado. É um acordo, é um documento. E o que é o documento quando eu falo do decreto? Contrato organizativo da ação pública de saúde, tá? Que é o COAP. Então, a resposta simples, direta, para quem tem conhecimento do decreto, para quem tem conhecimento do texto, PEIBUF, tá? Outra questão que eu também trouxe para falar é a questão 24 da prova, que é uma questão que com certeza vai cair sempre, porque se discute um conceito super atual e importante, que é o conceito de rede de atenção à saúde, da RAS, tá? E quando eu falo de rede de atenção à saúde, o que são redes? Porque a gente tem redes temáticas, né? O que são redes de atenção à saúde? É como a gente organiza, são arranjos organizativos que a gente vai ofertar ações e serviços de saúde que vão ter diferentes densidades tecnológicas, né? São serviços menos complexos para serviços mais complexos. E dentro desses serviços, eu vou ter um sistema de apoio técnico, um sistema de apoio logístico e um sistema de apoio de gestão para que esses ações e serviços consigam se interligar, estejam interligadas, e se eu interligo essas ações e serviços de saúde com diversas tecnologias, eu vou garantir a integralidade do cuidado, que é garantir da vacina ao transplante. Então, a rede de atenção são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde com diversas densidades tecnológicas que, com o apoio do sistema logístico, técnico e de gestão, vai garantir
a integralidade do cuidado. Certo? E existe, a portaria ela é grande, ela é pesada, ela é cheia de detalhes. Porque ela vai dizer ela vai dizer o que são sistemas logísticos, o que são sistemas técnicos, o que são sistemas de gestão, como esse sistema de gestão quer trabalhar. Então, não é uma portaria fácil, tá? É uma portaria difícil de estudar por conta desses detalhes. E dentro dessa portaria de redes de atenção à saúde, a gente ainda tem redes que são temáticas, que têm as suas próprias portarias que determinam como essa rede deve ser estruturada. Tá? Que é a rede cegonha, que é a rede de atenção materna infantil, que a gente chama de rede cegonha, que é a rede RUI, que é a rede de urgência e emergência no SUS, é a rede de pessoas com doenças crônicas, é a rede de pessoas com deficiência e é a rede que a gente chama de RAPS, que é a rede de atenção psicossocial. Tá? E aí a questão ela traz o seguinte, então a gente vai ter que estudar, né? Quando a gente for fazer o curso, estudar a portaria de RAIS como um todo e as portarias específicas de cada rede temática, que são essas 5. Rede cegonha, RUI, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Aí a questão ela fala o seguinte, é questão certa em prova de residência, é questão sobre rede de atenção. A regulação assistencial corrobora os princípios da equidade e da integralidade do cuidado, por meio do fluxo dos pacientes na RAIS, tá? E da organização qualitativa e quantitativa dos serviços prestados. Busca-se a otimização dos recursos de saúde da rede. Nesse sentido, é correto afirmar que, a fim de fortalecer a regulação do acesso, que foi meu setor durante vários anos, na RAIS, deve-se, ele quer a correta, tá? Letra A, buscar a contenção orçamentária dos gastos? Não. A gente não tem como ter gastos, reduzir cotas para garantir uma rede de atenção resolutiva e equidade e integralidade. Muito pelo contrário, a gente tem que aumentar as cotas, né? Letra B, incentivar a transição entre níveis por meio do próprio usuário. Não, a rede ela é organizada, tem que ter protocolo de acesso. O próprio usuário não pode ficar achando que tem que ir para média complexidade ou alta complexidade ou atenção básica. Existe uma regulação disso aí. Tá? Letra C, manter os pacientes no nível estritamente intramunicipal. Não, a rede é articulada em serviços municipais, estaduais e nacionais, federais. Tá? TFD é o transporte fora do domicílio, os domicílios ele tem direito para poder os pacientes serem transportados, né, entre os municípios e tal. Desconsiderar a coordenação e a longitudinalidade do cuidado. Não, tem que ter uma coordenação. Tem que considerar longitudinalidade, é aquele cuidado longitudinal que você acompanha desde quando estava na barriga da mãe até ficar idoso. A ideia é essa. Então, não tem que desconsiderar isso. E letra E, que é a resposta, trabalhar com base em protocolos clínicos, linhas de cuidados e fluxos assistenciais definidos previamente. A base da RAIS é isso, para eu garantir o uso máximo das minhas cotas, dos meus serviços, das minhas ofertas, para que todo mundo tenha acesso de forma equânime e integral. Tá? Então, rede de atenção é questão batida de prova. Não é questão sempre fácil, tá? Porque é uma portaria complexa. E, além de ser uma portaria comum a todas as redes, ainda tem as redes temáticas específicas, entender cada um. Outra questão que eu trouxe também traz a questão da RAIS. Só que aí ela discute uma coisa interessante que é na RAIS, que é a gente saber o que são pontos de atenção, né? Antigamente, a gente discutia a rede de atenção como um triângulo, tá? Atenção básica, média complexidade, alta complexidade, hierarquizado, sem conexão entre um e outro. Hoje, a gente discute RAIS de forma longitudinal. Então, eu tenho a minha atenção básica aqui no centro, e ela é coordenadora do cuidado e ordenadora da rede. Então, a atenção básica, ela vai ordenar o meu cuidado em outros pontos de atenção. A farmácia, a policlínica, a UPA, o hospital, o laboratório, o SAMU, a Academia da Saúde. Então, existem outros pontos de atenção. Eles estão conectados à atenção básica e entre si. Seria isso aqui, ó. Justamente essa figura aqui da questão anterior na prova, se vocês verem. Tá? E aí, esses pontos de atenção, ela pergunta, né? Que podem ser pontos de atenção.
Considerando os diversos pontos de atenção que compõem a RAIS, analisa os itens abaixo como verdadeiros e falsos. Um domicílio, ele é um ponto de atenção da RAIS, porque onde estão as pessoas e suas características sociais e econômicas. Então, a unidade básica de saúde também é a chave da RAIS. Unidades ambulatoriais especializadas também Serviços de hemoterapia e hematologia também e os CAPs, que são centros de atenção de apoio psicossocial, também Algumas pessoas aqui podem ter errado essa questão e botado letra A, na verdade, a letra D, porque podem ter achado que domicílio não é ponto de atenção, mas porque dentro do domicílio está a família. E a atenção básica trabalha visando a família, tá? Então, letra D da questão, que também é muito importante quando se fala. Outra que eu botei aqui é uma questão que fala sobre políticas. A gente vai ver várias políticas, né? Existem várias políticas específicas. E aí essa questão ela fala muito na política, que é a política de promoção à saúde. E a promoção à saúde é um tema que a gente sempre debate, porque é a base do sistema, a promoção e prevenção, que está na atenção básica. Então, o sistema ele tem que, cada vez mais, pensar em como desenvolver, pensar em como fazer ser mais efetiva a promoção à saúde, que é o princípio da atenção primária. Tá? E aí ela faz assim, né? Em 2021, a Política Nacional de Promoção à Saúde completa 15 anos, um ano para fortalecimento, ainda que em meio ao contexto pandêmico, das ações de promoção da saúde do SUS. Sobre a promoção da saúde, ele quer que não contempla uma diretriz da política. Promoção à saúde é pensar ações que visem o bem-estar geral, que visem várias doenças de uma vez, que visem o cuidado de forma coletiva, tá? E não é diferentemente de como a gente está acostumado a fazer saúde, né? Que é pensando em saúde só como uma de doença. Aí eu viso só o médico, eu viso só o especialista, eu viso o hospital, eu viso o exame. Promoção à saúde, não. Promoção à saúde, eu quero pensar ações de forma coletiva para que eu previna várias doenças, certo? E aí, letra A. Ele quer que não contempla, tá? Ela não contempla a diretriz de uma promoção, de uma política de promoção. Letra A. Fomento ao planejamento de ações territorializadas de promoção à saúde. Isso é uma ação de promoção à saúde, da política. Eu tenho que pensar ações de território de promoção. Ou letra B. Apoio à formação e à educação permanente de promoção à saúde. É uma diretriz da política, sim. Incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde. É uma diretriz da política. Incorporar cada vez mais a promoção nesse modelo de atenção à saúde. Letra D. Incentivo à gestão democrática, participativa e transparente para fortalecer a participação e o controle social. É uma diretriz da política. Tá? E letra E. Apoio à incorporação pragmática de saberes edificados com base no corpo biológico e nos agravos, ampliando a capacidade curativa das ações. Está tudo errado. Porque isso aí é um modelo curativo. É um modelo biomédico. É um modelo cartesiano. O modelo de promoção à saúde não, é um modelo de saúde pública, é um modelo sanitarista. Então, corpo biológico, focação em corpo biológico, só nos agravos e ações curativas, não é promoção à saúde. Então, a resposta é letra E, porque ele quer uma alternativa que não contemple uma diretriz da política. Tá? Então, é também um tema bem batido, que sempre cai também, porque é um tema que está muito presente na atenção básica, na atenção primária. Tá? Mais uma, aí aqui a gente começa a entrar na parte, né, de vigilância e epidemiologia. Tá? Então, quando eu vejo epidemiologia e vigilância, eu vejo muito indicadores de saúde, eu vejo muitos sistemas de informação. Então, é muita coisa decoradinha mesmo, assim, que você tem que decorar, tá? E aí, uma coisa que a gente sempre discute, né, em epidemiologia, vigilância epidemiológica, incidência e prevalência. Tá? Quando eu estou falando de incidência, eu quero saber os casos novos sobre determinada doença. Qual foi a incidência de tuberculose no ano de 2021? Eu quero saber quantos casos novos de tuberculose em 2021 eu tive em Recife, por exemplo. Quando eu falo de prevalência, eu quero saber dos casos que existem da doença. Então, quando eu falo de prevalência, eu quero saber o total de casos, seja ele novo, seja ele um caso antigo. Tá? E aí, sempre que a gente estuda incidência e prevalência, vocês costumam ver... Deixa eu fechar isso aqui.
vocês costumam ver, vai ser assim, uma caixinha, que seria um tonel, tá? Dentro desse tonel é a prevalência, que é o número de casos, seja eles novos ou antigos, tá? O que vai estar enchendo esse tonel é a torneira da incidência, colocando casos novos, tá? Porém, das pessoas que estão doentes e que já estavam doentes, elas podem se curar ou elas podem morrer. Então, nesse tonel, eu vou encher o tonel de água com incidência, mas ele também pode ser retirado das pessoas que curaram, das pessoas que foram a óbito. Então, sempre que eu discuto prevalência, eu tenho que lembrar não só dos casos novos que tiveram, mas das pessoas que foram à cura ou a óbito. Senão, eu não estou discutindo prevalência da forma correta. Tá? Então, incidência e prevalência é uma coisa que cai direto, certo? E é base de epidemiologia. Considerando que os estudos transversais, que são estudos pontuais, né, podem ser de incidência ou prevalência, assinale a alternativa que se refere à investigação de incidência de um agravo. Se eu estou falando de incidência, eu estou falando de casos novos. Se eu estou falando de casos novos, a resposta é letra E. Por que não a letra A? A incidência faz a investigação de casos novos e antigos. Não, é só casos novos. Então, a resposta é letra E. Então, a incidência, ela investiga agravos em grupos de casos novos, podendo, assim, ser considerada dinâmica, uma vez que sofre variação no decorrer do tempo e em diferentes espaços. Corretíssimo. Trata de casos novos e que, a depender do local, do município, do estado e do período do ano, tenham mais casos ou menos casos novos. Tá? Então, resposta direta, bonita, letra E. Certo? Então, é um assunto que cai mesmo, assim, em prova, e ele é chave para quem estuda epidemia, tá? Outra questão que eu escolhi foi a 42. Essa questão, ela fala dos paradigmas da saúde, né? Ela fala de processo de saúde-doença. E é muito importante a gente entender os paradigmas da saúde, porque, a depender do paradigma, de como eu entendo saúde, de como eu entendo o que é doença, eu vou me organizar a ações e serviços de uma forma. E nem sempre se existiu o modelo do paradigma de agora. A gente teve 5 modelos, basicamente. A gente teve um modelo mágico-religioso, a gente teve o modelo da teoria miasmática, dos miasmas, a gente teve o modelo da unicausalidade, a gente teve o modelo da multicausalidade e a gente tem o modelo da determinação social, que é o que a gente entende de saúde hoje. Que saúde é acesso à moradia, à habitação, à renda, à terra, à educação, a bens e serviços. Então, a gente tem que entender que existe um contexto social, tá? E aí, isso também é muito importante em epidemiologia, porque, como eu falei, se eu entendo que saúde é mágico-religiosa, ou doença é uma questão mágico-religiosa, as minhas ações e serviços de saúde vão se pautar em um curandeiro, uma bezendeira. Se eu entendo que saúde é determinação social, eu tenho que ter ações de promoção, de proteção, de recuperação, de prevenção, tá? E aí a questão ela fala o seguinte, pela figura você já mata logo, mas ela fala o seguinte, considerando a imagem abaixo, né, que é a figura, meio que parece que é a figura de um pajé, né, embora não seja o dominante na atualidade, que não é mais dominante, mas muita gente ainda tem esse conceito mágico-religioso, né, de doença, o modelo explicativo do adoecimento que a imagem apresenta ainda permanece presente na sociedade. Muita gente já passou por uma bezedeira, né? Diversos segmentos religiosos mantêm práticas de cura e de proteção contra adoecimento. Espiritualismo, o candomblé, né? Nessa perspectiva, é correto afirmar que as características da imagem e do corpo textual da questão se referem ao modelo mágico-religioso. Essa foi fácil. Tá? Mas é um assunto que cai também, é um assunto importante para entender todo o resto das estruturas de ações e serviços de saúde. Mais 2 questões, acho que ainda dá. Tenho 10 minutos ainda. Para a gente terminar. Também são questões de epidemiologia, já era o finalzinho da prova, né? Essa questão, ela fala de indicadores, que cai muito em prova. Às vezes para calcular, às vezes para responder alguma coisa mais teórica, mas cai. Ela fala o seguinte, tá? Indicador de saúde pode ser definido como uma medida, uma estimativa. Outra coisa também, quem trabalha com saúde pública, quem é sanitarista, tem que saber indicador. Ele tem que trabalhar com dados.
né? E com dados eu transformo em informação. Contemplando, por vezes, certa imprecisão de uma dimensão da saúde de uma população. Os indicadores podem ser considerados positivos, quanto maior o seu valor, melhor a condição avaliada, ou negativo. Quanto maior a sua magnitude, pior é o estado de saúde avaliado. Considerando os aspectos conceituais apresentados, assinala a alternativa que contém um indicador positivo. Vê, um indicador vai ter um numerador e denominador. Quando eu trabalho que um número ele tem um numerador e um denominador, quando eu aumento o numerador, eu aumento o indicador. Quando eu aumento o denominador, eu diminuo o indicador. Então, se meu numerador ele é bom, ele é positivo, meu indicador vai ser maior. E quanto maior o valor, melhor a condição. Tá? Seguinte, letra A, ele diz assim, razão de número de leitos hospitalares por habitante. Então, eu quero saber o número de leitos por habitante. O meu numerador é o número de leitos. Então, quanto mais leito, melhor. É a resposta. É um indicador positivo. Aí, letra B. Taxa de prevalência do uso excessivo de álcool. Prevalência. As pessoas que usam álcool. Sejam novos usuários ou antigos usuários. O meu numerador vai ser pessoas que usam álcool. Usar álcool não é uma coisa boa. Então, o meu numerador está representando uma coisa negativa. Se ele está representando uma coisa negativa, o indicador também vai ser negativo. Tá? Proporção de partos cesáreas. A gente discute muito essa questão de parto normal, que é bom para a criança, é bom para a mãe e tal. Se eu tenho um parto cesáreo, meu numerador seria assim, dos partos cesáreos, o denominador seria número de partos totais, numerador partos cesáreos. Se eu tenho muito parto cesáreo, meu indicador não é positivo. Porque o ideal é que tenha partos normais. Mortalidade infantil. O indicador de mortalidade infantil é o seguinte: o número de óbitos menores de 1 ano, tá? É o numerador. E o denominador é o número de nascidos vivos. Então, se eu tenho um numerador alto, que é o número de óbitos, o meu indicador é negativo. E letra E, taxa de nível insuficiente de atividade física. Se eu tenho um nível insuficiente de atividade física, é um indicador negativo. Então, a resposta, por isso que a resposta é a letra A. Porque quanto maior o número de leitos hospitalares, melhor para a gente. Tá? E para encerrar, que também já estava encerrando na prova, a questão 49, é uma questão sobre sistemas de informação. O SUS, ele trabalha vários sistemas de informações. A gente tem o sistema de mortalidade, o sistema de nascimentos, o sistema de notificação de agravos de doenças, o sistema de informações laboratoriais, de informações hospitalares, o CNES, o SUS-AB, tem vários, é um mundo de sistemas. E aqui essa questão ela foi mais específica, né? E quando a gente estuda sistema, cada sistema tem uma ficha, um documento que vai alimentar os dados desse sistema. A gente tem que estudar que ficha é essa, como uma DO, como uma ficha de investigação, como uma DNV, que é a Declaração do Nascido Vivo, tá? Uma PAC, um boletim, um BPA, certo? Um AIH, são várias, é um mundo, tá? Mas é um assunto gostoso, eu acho gostoso. E aí essa questão foi mais específica, talvez nem todo mundo soubesse, porque quem trabalhou mais diretamente na pandemia da Covid dentro do sistema do SUS, já que é uma prova que é feita por profissionais formados de saúde, talvez soubesse. Mas muita gente talvez não soubesse. Diante da emergência de saúde pública vivenciada em todo o mundo, em 27 de março de 2020, o governo federal lançou um novo sistema de informação em saúde, com a finalidade de receber as notificações de síndrome gripal suspeita e confirmada da Covid-19 no Brasil. O sistema foi qual? SUS Notifica, que é no sistema que a gente estava na gestão e a vigilância tinha que alimentar todos os dias com os novos casos suspeitos de síndrome gripal e quando fizesse o teste lá, né, e o LACEN desse o resultado, confirmar lá se foi positivo ou negativo. Então, minha gente, isso é uma prova de residência, está por cima, envolvendo vários assuntos. Veja que é uma prova densa, que tem que estudar bastante e é muito conteúdo. E aí, para mais informações, né, vocês podem entrar em contato com o Instagram do INETEP, pedir informação e tal, para quando vai começar o curso, que dias serão de aulas, qual o valor, porque é importante também, né, saber essa questão de valor e tal. E aí, qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo para querer saber mais sobre o assunto, o que estudar, como estudar, enfim. A gente está disponível para tirar dúvida e ajudar vocês. Acho que era isso, Diego.
sei se teve alguma dúvida, algum comentário. Acho que não, que eu fiquei acompanhando aqui, não teve, não. E aí, Diego?